Esse é um tema bem tranquilo, muito light. Você está preparado para a volta de Cristo? E por várias e várias razões, a gente tem raciocinado, imaginado um pouco, refletido sobre isso, né? Sobre esses acontecimentos, notícias, várias coisas que saem nas TVs, nos jornais, vídeos, diversos noticiários falam sobre uma mudança nos tempos. Parece que está sendo um ápice, parece que tudo resolveu acontecer agora, né? Já vimos falar de guerras, tremores, já ouvimos falar disso, tivemos guerras no passado, mas parece que está tudo sendo englobado num pensamento só, que planeja, que organiza e que prepara o mundo para a volta do anticristo, a vinda do anticristo, aliás. Então, esse sistema todo está se preparando para recebê-lo. E aí nós temos que entender qual o nosso papel em tudo isso como cristãos. Nós temos que entender esse nosso papel. E aí, você que pode ou leia, se quiser ler na sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, tá? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele nesses últimos dias aqui, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, escrevendo, o apóstolo Paulo estava ali já numa prisão, escrevendo essa carta, pouco tempo antes da sua morte, escrevendo essa carta, preparando para o seu discípulo. Olha, depara que nos últimos dias virão tempos difíceis. Talvez não foi naquele tempo, vieram sim tempos difíceis para a igreja naquele tempo, muitas perseguições, muitas mortes, mas é uma palavra profética também para o nosso tempo, de que da forma como nós devemos olhar para nós mesmos e como estamos vivendo nesse mundo nos dias de hoje. Então as cartas paulinas, elas alertam os cristãos sobre os acontecimentos que precederão a vinda de Cristo. O próprio Jesus também falou várias vezes. Além disso, outras cartas aos Tessalonicenses, também Paulo falava sobre essa vinda de Cristo, e principalmente a revelação de João no livro de Apocalipse, aquilo que João viu sobre também essa vinda, sobre o que irá acontecer nos últimos tempos. E a igreja, nós como igreja temos que estar preparados, irmãos, porque esses tempos difíceis não são tempos fáceis, é óbvio, né? Mas os tempos difíceis, eles irão pegar alguns de tal forma que essas pessoas simplesmente vão se abalar, se abater ou se entregar simplesmente ao sistema. E é um tipo de coisa que parece que está englobando. Você anda pelas ruas, você anda em todos os lugares, você vê aquele peso espiritual onde quer que você esteja,
um peso de engano, um peso querendo levar pensamentos sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, levar ideias, ideologias, fortalezas espirituais sobre você, de forma que tentam te afastar daquele que é o padrão escolhido por Deus na sua palavra. Os padrões escolhidos por Deus na sua palavra, e tentam nos distanciar daquilo que é o evangelho pregado por Cristo, daquilo que é o evangelho pregado pelos apóstolos, daquilo que foram os princípios espirituais descritos na palavra de Deus no Antigo Testamento. O pessoal fala, mas o Antigo Testamento é lei, mas tem princípios espirituais que refletem também nas nossas vidas. É lei, pois é, quando diz adorarás somente ao Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses, isso é lei, mas é um princípio também que somente a Deus deve ser adorado, só Ele deve ser adorado, glorificado, exaltado, louvado, somente a todo louvor, toda honra e toda glória só pertencem ao Senhor. Aleluia. Tudo é dele. Princípios espirituais, honra teu pai e tua mãe para que se acrescentem os teus dias na terra, é lá do Antigo Testamento, mas é um princípio espiritual que, se nós seguirmos hoje, nós seremos também abençoados e viveremos muito tempo nessa terra. São princípios, Antigo Testamento mas são princípios que nós também temos que entender, temos que aprender e temos que seguir. Sempre lembrando, nós vivemos pela graça, tá? Nós somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém saia se gloriando aí dizendo que é pelos seus próprios esforços. É um dom exclusivo de Deus, a salvação, que é pela graça, é por meio da fé, exclusivamente pela fé. E aí nós nos perguntamos, que é o primeiro tópico dessa noite, diante de todas essas situações, diante de tudo isso que está acontecendo. Vocês ouviram falar, alguém ouviu falar de supostos extraterrestres que estão aí, muitas pessoas já tirando foto, muitas notícias vindo sobre essas situações, os filmes cada vez mais sendo trazendo vamos dizer assim, trazendo sobre a existência desses seres. Esse último filme aí que passou, o tal do Dia D, esse último filme aí, supostamente ele tenta entender que há um Criador, que tudo foi criado, imaginado por esses seres, inclusive até o próprio Deus é uma teoria, é um tipo de teoria que foi criada, mas no fundo quem criou todas as coisas foram esses seres que são extraterrestres, criadores e um monte de coisa e blá blá blá. Para quê? Para quebrar o fundamento da tua fé, os teus princípios. E virão notícias, e muitos se perguntarão, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, ele declarou que ele tem sim um fundamento religioso, cristão. Ele disse uma coisa bem interessante, sim, pelo que nós temos visto e estudado, esses são seres espirituais e são mais parecidos com demônios. Daniel Lopes, o pastor Daniel Lopes também fala que esses são seres, sim, ele acredita que são seres espirituais de outra dimensão, que estão vindo para as nossas dimensões, se apresentando como seres de outras galáxias, mas são simplesmente demônios que tentarão nos arrancar a nossa fé, gente. Se é ou não é, só Deus sabe, mas uma coisa eu digo, houve uma reunião de pastores com o governo dos Estados Unidos a respeito dessa situação, reunião muito séria nos Estados Unidos, sobre o que é que as pessoas, o que é que os pastores vão ensinar para as suas igrejas, porque o que vai ser aberto, o que vai ser revelado, vai causar um impacto muito grande na fé de muitas pessoas. E eu digo, se você não estiver com o seu pensamento, com a sua vida firmada na rocha que é Jesus Cristo, você não vai suportar esses dias que virão pela frente. A tua fé tem que ser aumentada. A tua fé tem que ser mais ainda, vamos dizer assim, mais forte.
A tua fé tem que ser mais fundamentada e embasada na palavra de Deus. E a cada dia que passa, mais e mais a palavra de Deus vai se tornando o nosso fundamento diante de todas essas situações que estão à nossa volta. Um crente, meu Deus do céu, um crente que não lê a palavra de Deus vai ser um alvo fácil para os ataques do inimigo. O nosso fundamento tem que ser a palavra, ela tem que ser a nossa comida, aquilo que nos sustenta. Eu tenho que ler. Se eu não li a palavra, se eu não olhava a palavra, ok, até hoje eu não lia e não olhava a palavra, não orava, não falava com Deus, não prestava atenção naquilo que está sendo ensinado, não prestava atenção na Bíblia Sagrada, naqueles pensamentos de Cristo ali que estão descritos no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Então, sim, eu faço um pacto com Deus. A partir de hoje vou ler a sua palavra, Senhor, e eu quero entendê-la. E se o que eu não entender, eu creio que o teu Espírito Santo vai me revelar, Senhor. E aquilo que eu tiver dúvida, vai ter pastores, vai ter ensinadores, vai ter pessoas que têm sim um conhecimento um pouco melhor que o seu, que poderão te ensinar, encaminhar você para o caminho da verdade, porque o propósito aqui de cada um que está pregando, trazendo a mensagem, é levar você até Cristo e não a nós mesmos. E a grande pergunta é: por que devemos nos preparar então? Por que devemos nos preparar? E uma das primeiras, vamos dizer assim, respostas para essa pergunta, porque os sinais estão acontecendo. O próprio Paulo fala a Timóteo, tempos difíceis. Então, aumento da maldade e decadência moral. Eu não preciso dizer isso, mas você vê isso todos os dias. Aumento da maldade e decadência moral. Eu não preciso ser mais específico, gente, mas vocês podem denotar, estão lutando, estão tratando, estão destruindo de todas as formas possíveis o casamento, o relacionamento marido e esposa, o relacionamento entre filhos e pais. Para quê? Para desestruturar a família, a célula da sociedade. E uma família desestruturada é uma família que não tem forças para agir contra aquilo que virá. Eu preciso fazer a diferença no meio onde eu estou vivendo. A minha família, se não era uma boa família, Senhor, ajuda-me, mas eu quero ter uma família estruturada. Então, pais e mães que estão aqui, não sei como estão vivendo no oba-oba, ou estão vivendo longe de Deus, ou estão distantes de Deus, seus filhos que estão buscando, eu digo para você, fortaleça a sua família, traga para a igreja para ouvir a palavra de Deus, porque é Deus que vai restabelecer a estrutura familiar na sua vida. E nós precisamos entender essas situações. Mateus também, lá em 24:12, está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E o que está acontecendo? Quando a gente olha, e eu vejo cadeiras assim vazias, eu não estou dizendo que quem não veio, o amor dele está se esfriando, mas é uma consequência espiritual. O amor de muitos, está escrito que se esfriará. Alguns virão para a igreja simplesmente para marcar o ponto, e assim eu estou marcando o meu ponto, marquei meu ponto, ok, cumpri a minha missão, no próximo domingo eu vou de novo, agora estou bem, estou contigo, viu Deus, está vendo aí, eu vim para a igreja, ó, tirei minha falta aqui, o pastor já me fotografou aqui, então estou bem. Eu estou bem com Deus. Aí vai chegar, aí, som. Está gravando aqui ainda, né? Eu estou bem com Deus. Mas, naqueles dias, quando você estiver à porta, e bater na porta ali, Senhor, quero entrar, abre aí para mim. Senhor, olha, eu fiz isso, expulsei demônios em teu nome, falei novas línguas, Senhor,
fiz isso, fiz aquilo, preguei no teu nome, Senhor, e o Senhor vem, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, trabalhadores da iniquidade. Trabalhadores da iniquidade. Iniquidade é maldade. Por quê? Porque Deus não quer saber daquilo que você fala, daquilo que você está dizendo. Deus, Ele está interessado nas tuas ações. Deus está interessado num relacionamento conosco, um relacionamento maior e mais profundo, porque não existe um cristão que seja forte, que consiga lutar nesses tempos difíceis, se ele não estiver firmado em Cristo e Cristo não estiver nele. Eu estou em Cristo, Cristo está também em mim. É preciso que nós estejamos nele e ele em nós, porque sem Cristo nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Guerras, conflitos, instabilidades globais, desastres naturais, apostasias virão de monte. E o pior é que a palavra diz assim, 1 Timóteo 4,1, que alguns até apostatarão da fé, porque por terem seguido ensino de demônios. Por que nós falamos? Lê a Bíblia, busque a palavra de Deus, se fundamente em Cristo, para que você não seja enganado por doutrina de demônios, gente. E virão aos montes doutrina de demônios. Viram aos montes influenciadores dizendo que a Bíblia tem que ser mudada, a Bíblia tem que ser transformada, a Bíblia tem que ser atualizada. Mas como a Bíblia atualizada? A Bíblia já está atualizada desde que ela começou a ser escrita. João atualizou a Bíblia, meu irmão, já vai dizer o que está acontecendo, que vai acontecer no final dos tempos. Então que Bíblia mais atualizada do que essa? Aleluia! Deus. A palavra dizer que os tempos são difíceis, está atualizado. Os homens se tornariam maus, corações duros, difíceis, está atualizado, está acontecendo. Guerras e rumores de guerra, está atualizado, já está acontecendo. E virá o dia do anticristo, e quem segura aqui tudo aqui, alguns supõem que quem segura ainda aqui, quem segura a vinda do anticristo, quem faz com que ele não venha ainda é o Espírito Santo de Deus com a sua igreja. Mas no dia que essa igreja for levada e arrebatada pelo Senhor, ai, 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 daquele que estiver aqui e não tiver subido na primeira, junto com a igreja. Vão sentir, pastora. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele já nos deu o selo, vocês já estão selados no Espírito. Então já sim um passaporte no Espírito Santo de Deus, nós já temos esse passaporte e nós somos limpos e lavados no sangue de Cristo, nós já fomos limpos e lavados no sangue de Cristo Jesus. É claro que nós temos cometido pecados porque estamos aqui nesse mundo, mas esse pecado não pode ser o teu forte na tua vida, não pode ser o mais importante na sua vida. Você tem que abandonar os pecados, se arrepender para Deus, como diz João Batista: se arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino dos céus. E essa palavra não é só para a igreja, é também para mim. Arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino dos céus. Porque devemos nos preparar? Por causa dessas guerras, dos desastres, das apostasias, do aumento da maldade, da decadência moral. E o ser humano cada vez mais está se deteriorando. Ao invés de chegar-se aos fundamentos de Deus, que é a sua palavra, está cada vez mais se afastando dela. Está se afastando dela, e antes coisas que eram pecado,
estão sendo normalizadas, e conversava sobre essas coisas até com o pastor e pastora no discipulado, e coisas que antes nós entendíamos perfeitamente com clareza que eram pecados, estão sendo normalizadas, gente, e tentam distorcer o entendimento da palavra, fazendo com falácias, com estudos, com filosofias humanistas e um monte de coisa, mas uma coisa é certa: a palavra é a rocha, ela não muda, porque ela foi escrita pelo poder de Deus, sob inspiração do Espírito Santo para aqueles profetas. São 40 profetas, cerca de 40 profetas escreveram a Bíblia Sagrada, e todos eles escreveram coisas em comum em épocas diferentes, e escreveram a respeito, alguns deles a respeito de Cristo, escreveram a respeito do que iria acontecer com Israel, e escreveram sim, e o cume de tudo isso, o ápice de tudo isso é a vinda do Filho de Deus que veio. Tudo estava preparado. Olha como é uma coisa linda e maravilhosa. Deus preparou tudo, Deus preparou o profeta, Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Deus preparou o tempo, Deus preparou até os gregos para que todo mundo falasse a mesma língua naquela época. Deus preparou tudo aquilo numa conjunção de fatores que culminou em Cristo, e quando lançou a sua palavra, todos entenderam o Evangelho, ele se espalhou de uma forma fácil e simples. Por quê? Porque Deus já tinha preparado de antemão todas as coisas para que todo mundo cresce no seu Filho e fosse salvo. Aleluia! Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa salvação. O Senhor deu seu Filho para que todo que nele crê seja salvo. Deus. Aleluia. Segundo ponto. Por que devemos nos preparar? É o segundo ponto. Quando devemos nos preparar? Quando? Devemos nos preparar enquanto ainda há oportunidade. Hebreus 3, do 13 ao 15 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E o Espírito de Deus fala para você hoje: se tem alguma coisa distorcendo a tua vida, te atrasando, te prendendo, te amarrando, o Espírito de Deus fala para você hoje. Hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Portanto, não endureça o seu coração como foram os provocadores naqueles tempos no deserto. O Espírito de Deus está falando com você: não endureça o seu coração, meu filho. Abre o teu coração para a palavra de Deus, abre o teu coração para ser cheio da presença do Espírito Santo. Deus é o nosso. Devemos nos preparar enquanto nós temos a oportunidade. A porta da graça está aberta. Graças a Deus pela graça. Graças a Deus pela graça. Graças a Deus que, apesar de tudo, nós temos essa oportunidade ainda. Nós ainda temos essa oportunidade de crer em Cristo, de aceitar ao Senhor como Salvador em nossa vida, de receber Cristo em nosso coração como Salvador da nossa vida. Gente, eu estava lendo um texto bem interessante. Quando Jesus foi curar um rapaz com um espírito mau, um espírito maligno, e esse rapaz não conseguia falar. E disse assim:
porque os discípulos tinham ido primeiramente e oraram por aquele rapaz e não tinham conseguido expulsar aquele demônio daquele rapaz. E aí depois veio Jesus e apareceu, e aquela multidão toda, ali tinham fariseus, ali tinham homens doutores da lei, e com certeza absoluta, olha só, com certeza, imagina, raciocina naquela situação. Com certeza absoluta, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus e aquelas pessoas que estavam ali, vendo aquele jovem lunático, aquele jovem que estava, que não conseguia falar, e o pai entendia que era espírito imundo, que jogava ele no fogo, jogava ele na água, de um jeito ou de outro, estava sendo oprimido, e aqueles homens de Deus, aqueles homens que há pouco tempo já tinham expulsado demônios, feito obras maravilhosas, vão em dupla, levem a palavra, levem o reino, e Jesus os mandou que fossem, para que eles pudessem levar o reino de Deus para as pessoas. Esses mesmos homens ali viram aquele jovem e oraram por ele e não conseguiram expulsar aquele demônio. O que vem na cabeça das pessoas primeiramente? Está vendo aí? Não falamos que essa coisa de Jesus, expulsar em nome de Jesus, é tudo falácia. E com certeza devem ter criticado aos apóstolos, a ponto de que quando Jesus chegou naquele lugar, começou a conversar com o pai, um pai que estava aflito, um pai que tinha um filho com doença, um filho doente, um filho que de vez em quando estava tentando se matar, meu irmão, um filho que estava tentando se matar, um filho que se jogava no fogo, um filho com enfermidade, não conseguia falar, isso desde criança. Olha o peso de um pai e de uma mãe quando tem uma criança desse jeito e não sabe como fazer, meu Deus, o que fazer? Vai buscar num lugar, buscar no outro lugar, buscar ajuda em todos os cantos, não encontra uma solução para o problema que ele está vivendo. E quando ele tem aquela esperança de que algo vai acontecer na vida daquele seu filho, aquele jovem rapaz, aqueles homens que oraram por ele e não conseguiram fazer nada, a fé desse homem deve ter ficado abalada. E esse Jesus que falam aí tanto, cadê ele? Quando Jesus chegou até aquele homem, eu levei o meu filho até os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. O que foi que Jesus falou para ele? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Sabe, às vezes, eu imagino como ficou a cabeça daqueles apóstolos ali. Eu imagino como ficou a cabeça dele, porque eu já passei por situações assim. Eu já passei por situações difíceis onde eu fui orar por pessoas e elas não foram curadas. Eu já passei por situações onde uma vez eu vi uma senhora, essa jovem senhora estava com câncer em estado avançado. Nós íamos lá, eu e Joana, faz um pouquinho de tempo, ela com um estado avançado, nessas partes da região íntima já estava tudo destruído. E nós fomos orar por aquela mulher, a gente ia lá, tocava violão, cantava louvores, claro, um pano, né, aqui, mas gente, a gente via as flatulências assim, eu ouvi as flatulências, a gente via o cheiro totalmente desagradável na vida daquela mulher, mas esse amor nos compungia a continuar lá, orando até o último segundo. Aleluia. E quando essa mulher, Deus recolheu essa mulher, uma coisa eu sei, ela foi com Cristo. Aleluia. Fomos embora, viajamos, depois de uns 5 anos, alguns anos depois, 3 anos, 4 anos depois, nós voltamos para a mesma cidade, e aí nós encontramos ali numa piscina assim, estava eu, os meninos, a Joana, encontramos quem? Uma senhora que era mãe dessa mulher. E a mãe, meu Deus, ficamos tão tristes, começou, Joana puxou um assunto com ela, ficamos tão tristes porque aquilo aconteceu, e compungidos, né? Porque, meu Deus, oramos tanto em nome de Jesus, fizemos tantas coisas em nome de Jesus, e outras situações, aí nós falamos com ela, começamos a conversar com a mãe, e ela disse, meu filho, você não conhecia
minha filha, você não conhecia a minha filha, falou com o Joane. Se ela tivesse sido curada, eu digo para você, ela tinha voltado para a mesma lama que estava vivendo antes. Então, se Deus recolheu a minha filha e eu aceitei aquilo que Deus fez na vida da minha filha, é porque Deus tinha um propósito muito maior para ela. E eu entendi sim aquilo que Deus fez. Por quê? Porque ela tinha com certeza pedido muito para Deus fazer algo diferente. Mas Deus fez da forma como Ele queria, o Senhor fez da forma como Ele queria. Agora imagina uma situação. A nossa fé também, ela não pode ser uma fé motivada por situações. Então, se hoje eu estou passando uma dificuldade, é onde eu vou buscar mais a minha fé, é onde eu vou tentar me fortalecer mais a minha fé. Ou seja, no dia que eu estou, às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema sério, às vezes é ausência de trabalho, às vezes é uma situação qualquer que acontece, uma perda financeira, qualquer coisa desse tipo que acontece. De repente, a nossa fé aumenta, a nossa fé parece que aumentou, nós oramos para Deus, nós fazemos isso, assim, assado, mas não é uma constante, não é ainda algo real, não é ainda totalmente verdadeiro. Por quê? Porque aquilo não é um relacionamento baseado no amor, mas é um relacionamento com Deus baseado em circunstâncias. E Deus conhece mais profundamente o nosso coração do que nós mesmos. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus de forma mais particular, de forma mais íntima, para que a minha fé ela não seja desenvolvida e aumentada em circunstâncias ruins, mas que a minha fé seja uma constante em todos os momentos, para que eu possa orar sim pelos enfermos, eles serem curados, para que eu possa expulsar demônios, eles sejam expulsos em nome de Jesus, para que eu possa pregar o reino de Deus em qualquer lugar e não ter vergonha do que vai acontecer, porque Deus está fazendo a obra e vai fazer a obra em nome de Jesus. Eu preciso ter esse relacionamento. Eu fico imaginando, alguns me dizem assim: irmão, mas se eu vou aproveitar minha vida aqui, né? Vou aproveitar minha vida aqui, eu vou curtir bastante. Quando eu for um pouco mais velho, aí eu vou pensar nessa coisa de Cristo. E passa-se o tempo. Aí alguns dizem assim, a justificativa: não, mas quando eu estiver bem pertinho ali de morrer, dá tempo ainda de eu aceitar a Cristo. Aí eu digo assim: como tu vai ter um relacionamento com Deus se tu não teve a vida todinha? Imagina uma pessoa que vive, que ali está perto de você. Imagina uma pessoa com a qual você esteja ali vivendo, nem conhece direito, vizinho de apartamento. Imagina uma situação assim bem parecida, onde você não conhece a pessoa, onde nunca viu a pessoa, não fala com ela direito, mas no dia ali que você está mal, você vai querer ter um relacionamento com ela assim do nada. Imagina, no dia eu vou conhecer minha namorada, ok? Chega lá, vai conquistar, fala com a garota, aí a garota vai e diz assim: não, tudo bem, vamos namorar, a partir de agora vamos namorar, tá tudo isso aqui, é assim que funciona? Não é. Tem coisas que vão ser baseadas na confiança, tem coisas que vão ser baseadas também ali no desenvolvimento, no crescimento de ambos, até que esse relacionamento vá se tornando cada vez mais forte. E no futuro vai ser um casamento, Deus vai abençoando aquelas vidas ali, Deus vai cuidando, mas tudo é a partir de um relacionamento. Aí a pessoa ali, estou caindo de um prédio, dá o quê? 2, 3 segundos, desses 3 segundos é para aceitar Jesus. Senhor, eu te aceito como meu Salvador, amém. Uf. Que fé que você desenvolveu? Que relacionamento que você desenvolveu?
Se o Espírito de Deus está falando com você hoje, desenvolva esse relacionamento hoje, antes que seja tarde. Se a gente vive uma vida cheia de problemas, cheia de prisões, cheia de cativeiros, gente, Cristo ainda é mais importante. Se achega até Ele, entrega a tua vida a Ele de verdade mesmo, e Ele vai cuidar de te libertar de todos esses cativeiros em nome de Jesus. Mas é preciso que você tenha um passo de querer esse relacionamento com Deus, e isso é muito importante. Então devemos nos preparar enquanto ainda há oportunidade, devemos nos preparar antes que o engano se torne irresistível. Ora, antes que o engano se torne irresistível, porque o engano virá de tal forma que muitos não resistirão a ele. Olha o que diz. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por que devemos nos preparar? Quando devemos nos preparar? Devemos nos preparar antes que o engano se torne irresistível nas nossas vidas, antes que a gente seja enredado pelas mentiras que estão à nossa volta, porque dependendo da situação, irmão, muitos, como diz a palavra de Deus, muitos apostatarão da fé, se distanciarão de Deus, terão seus corações endurecidos de tal forma que alguns não terão mais nem volta. E vai entrar naquela perspectiva do livro de Hebreus, né, que provaram o dom celestial, provaram os mistérios de Deus, experimentaram isso e aquilo, mas envergonharam Cristo, pisaram em todos esses fundamentos, rejeitaram, apostataram da fé. Não tenho esse coração endurecido. Então, devemos nos preparar antes que o engano tome conta do coração das pessoas. Eu tenho que me fundamentar, e mais uma vez, o fundamento nosso é a palavra de Deus e esse relacionamento com Cristo. Também, por quê? Quando devemos nos preparar? Devemos nos preparar também. Quando? Agora. Por quê? Porque Cristo já está voltando. Aleluia. Uma hora muitos vão cantar, uma hora dizem assim, né? Mas todo mundo fala de Cristo está voltando, Cristo vai voltar, Cristo volta, né? E vai a música, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Eu lembrei da mãe da pastora. A trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glórias ao Senhor, o Rei está voltando. Então, por quê? Quando devemos nos preparar? Hoje. Porque Ele pode vir como um ladrão na noite. E aquele que não estiver preparado, lembra das virgens, das 10 virgens? Lembram que 5 delas tinham a lamparina pronta, estavam prontinhas para deitarem, para irem lá para o noivo, o encontro do noivo. Só que 5 delas também eram imprudentes e queriam tomar da parte daquelas prudentes e foram atrás depois, mas perderam, não se abriu mais a porta para aquelas imprudentes.
Então nós temos que nos preparar no dia de hoje. Quando? No dia de hoje. Porque se Cristo voltar, você vai ter a certeza e a convicção. E a convicção que você tem é um testemunho de Deus no seu coração. É um testemunho de Deus, é o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Por quê? Porque se alguém disser que você vai ser salvo, por que você vai ser salvo? Primeiro, porque Deus testemunhou. Segundo, porque eu tenho Cristo no meu coração. Terceiro, eu creio de todo o meu coração na palavra de Deus, e Cristo já morreu por mim. Eu creio que se Jesus voltar, eu vou ser salvo por causa da palavra dele, por causa dele, pelo sangue de Cristo, porque eu tenho Cristo no meu coração, e nada me tira dessa fé. Convicção. Porque agora, e de que forma? Terceiro ponto. E de que forma eu tenho que me preparar? Primeira forma, abandonando o pecado e tudo que nos prende ao velho homem. Abandonando o pecado e tudo que nos prende ao velho homem. Como assim? O próprio apóstolo Paulo diz que ali tem vários tipos de pecado. E ele cita para Timóteo que os homens sim seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Gente, uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Uma das coisas que às vezes pode existir. Vocês sabiam que pode ter crente feiticeiro? Será? Não, meu irmão, que é isso? Negócio de feiticeiro é coisa do mundo, de bruxo, não sei o quê. Lê as obras da carne. Se uma das obras da carne não está escrito lá, feitiçaria. Obras são obras do maligno? Não, obra da carne. Pode ler. Se tiver dúvida, lê. Obra da carne. E obra da carne, por quê? Porque nós podemos também ser feiticeiros. Quando eu começo a fazer coisas, interceder por coisas, uma suposta oração, falei até de uma intercessora evangélica que estava orando na base, fazendo com que o irmão, eu me lembro bem dessa história, comentei com alguns somente, quando veio uma senhora, tinha um rapaz que estava sempre presente nos cultos, ele estava presente ali o tempo todo, participava de todos os cultos, mas ele conseguiu pedir um emprego, pedindo a Deus que desse um emprego para ele, porque ele precisava sobreviver, ele precisava viver melhor, ter uma vida mais digna, e naquele momento ali, todo mundo orou, ok, só que ele começou a faltar, só que ele começou por causa do trabalho, via menos a igreja, participar menos dos cultos, da situação, da vida da igreja, e naquele instante ali, o grupo de oração liderado por uma intercessora começou a orar: Senhor, olha, teu filho está perdendo os cultos, teu filho não está mais vindo. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que tire esse emprego dele, Senhor, que tire esse emprego dele, porque esse emprego dele está atrapalhando ele de vir na igreja. E ela começou a orar aquilo na intercessão, o grupo de intercessão orando por aquilo, meu irmão, e o grupo todo passou o pastor e começou a... Irmã, que é isso que a senhora está orando aí? A senhora sabia que a senhora está fazendo uma feitiçaria aí? Por que a senhora não pede para ele encontrar um emprego melhor, que ele tenha oportunidade, não que tire esse emprego aí que ele está tendo aí? Aí o pastor chamou ela a ler a atenção naquela hora e ela explicou depois. Existem muitos crentes que são feiticeiros e estão usando o poder latente da sua alma para mudar as situações, tentando arder no desejo de querer fazer as coisas com o poder da sua própria alma para mudar as situações. Pensamento, e às vezes é um pensamento positivo, pensamento positivista, o poder do subconsciente
são livros que eu me lembro que eu já li esses livros, são puramente utilizando os poderes da alma da pessoa para fazer as circunstâncias mudarem. Mas Deus, Ele não quer, porque Deus deixou a alma do homem, o poder da alma do homem latente, porque Ele tinha que depender exclusivamente do Espírito Santo de Deus para mudar as situações ao redor da sua vida, porque nem nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, mas o Espírito de Deus que nos fez e conhece todas as coisas, sabe o que é melhor para a sua vida. Por isso não adianta ficar dizendo, eu sei que isso vai acontecer. Não, Deus aqui falando a respeito de alguma situação, Deus, eu quero esse carro assim, é desse jeito mesmo, e vai ser assim mesmo, ou alguma coisa, eu quero esse emprego aqui, dessa forma, de outra forma, e falando assim, eu sei, eu acredito e eu creio que vai acontecer, porque Ele fala muito no universo, não fala nem o nome de Deus, fala no universo, no poder do universo, né? E vai acontecer, e vem acontecendo, e eu sei que vai acontecer muitas coisas declaradas pela própria alma, mas não sob a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem poder também de fazer tudo isso, te dá o que você precisa. E às vezes está escrito, Deus nos dá até mais do que pedimos ou pensamos. Busca o Senhor, busca o Senhor. É proibido eu desejar? Não. É proibido eu trabalhar para isso, para conquistar isso? Não, não é proibido. E Deus pode nos dar o direcionamento até chegar nesse ponto? Pode. Deus pode nos dar todas as coisas? Pode, com toda certeza. Mas não é tua alma, é Deus. E eu digo que a alma tem um poder muito forte, porque eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, estudando livros desses livros do poder subconsciente, e eu brincava de hipnotizar as pessoas por meio de sugestões, eu conseguia hipnotizar pessoas e fazer com que elas fizessem aquilo que eu queria. Isso é real? É. E o que é que você usa? Sugestão psicológica, pensamentos e poder da própria alma. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos rendidos ao poder exclusivo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus em todas as situações, ela vai nos direcionar. Se aquilo que está na palavra de Deus, ela vai nos direcionar a tomar a melhor das atitudes. Eu creio que Deus pode me dar um carro novo. Eu creio, Senhor. Eu creio que Deus pode me dar um melhor emprego. Eu creio, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio, Deus. Eu creio que Deus pode salvar minha mãe e meu pai. Eu creio, Senhor. Deus, mas como disse aquele homem nesse mesmo texto aqui, Senhor, você crê que seu filho pode ser curado? Eu creio, Senhor, eu creio, Deus. Aí ele perguntou sim. Tu podes curar meu filho? E Jesus disse assim, tu podes? Tu podes curar meu filho? Como é, parafraseando, como é que tu diz assim, tu podes curar meu filho? Você crê que eu posso curar seu filho? Jogou a resposta para ele. Você crê? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Você crê que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida? Ou você está duvidando que Deus não pode? Deus pode fazer sim. Agora você crê que Ele pode fazer? Deus jogou a resposta para nós mesmos. Nós cremos? Se nós cremos, então façamos. Porque os dias difíceis vão exigir muito da sua fé, vão exigir muito da tua caminhada, vão exigir muito de você em manter-se firme no Evangelho que foi ensinado para você. Não há como se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é manter-se no caminho. E então, como eu posso ser salvo? Desembaraçando-me das coisas que ficaram para trás
desembaraçando-me dos pecados que tanto me arrodeavam, que tanto me pressionavam, desembaraçando-me de tudo aquilo que me prendia a minha alma, prendia os meus pensamentos, desembaraçando-me de coisas que estavam me impedindo o meu crescimento espiritual. A pastora falou uma vez aqui, hoje também vi essa reportagem, nós somos o Brasil, meu irmão, nós passamos tem gente, Brasil, a média do Brasil, 9 horas na tela de um celular, 9 horas a média do brasileiro, sabe o que são 9 horas, meu irmão? 9 horas é o que? 9 vezes 3, 24, é um terço do dia no celular. Misericórdia, por isso que não se lê Bíblia, é por isso que não se ora mais, é por isso que não se busca mais a Deus, é por isso que não tem mais o poder do Espírito Santo, é por isso que não se expulsa mais demônio, é por isso que não se cura nada. Por quê? Porque nós temos que mudar essa verdade em nossa vida, porque isso é um fato e que nós precisamos mudar. Por quê? Porque se Cristo voltar, eu provavelmente não estarei preparado. E a coisa é séria. Eu não estou salvando ninguém, não estou dizendo que eu estou fora do negócio, não. Todo mundo está enrolado até o pescoço. Mas é um alerta para a igreja. Como devemos nos preparar, nos desvencilhando de muitas coisas que estão nos prendendo. Por quê? Estou proibido de olhar o celular? Não, você não está proibido de olhar o celular. Teve um pastor de batalha espiritual, e trabalha muito com batalha espiritual. Ele disse uma coisa aí, para todo mundo que está assistindo, não é doutrina, tá? É experiência. Não vá levar isso como doutrina, experiência. Ele diz que muitas pessoas trazem e colocam ali espelhos, e esses espelhos são portais, espelhos negros, são portais. E a gente sabe que existem sim pessoas que conseguem se transportar e entrar na casa de outras pessoas através desses espelhos. Por isso que alguns recomendam nesses círculos, quando você for dormir, nunca deixe seu espelho no pé da cama. Bote uma toalha e feche ele. Tá? Mais uma vez, experiência, não é doutrina. Por quê? Porque espíritos de pessoas, existe isso lá fora, pessoas que conseguem sair em espírito, sair e viajar por lugares, e em algumas situações entrar naquele lugar por causa do espelho. Mas qualquer espelho? Não, espelhos que você não sabe. Às vezes você comprou o espelho de um brechó e nem sabe de onde é a origem daquele espelho que foi um dia consagrado, e pode estar na sua casa e aquele espelho consagrado ser um tipo de portal. E eu preciso estar atento a todas as situações, e é só o Espírito Santo para trazer sobre a minha vida a revelação, gente. E aí imagina esses espelhos negros. E qual a ideia hoje? Também não estou dizendo, não é doutrina, experiência que esse pastor disse. A ideia hoje é de que não precisa mais de um espelho negro ali para entrar, para invadir, para os espíritos trabalharem na mente das pessoas. Tem um espelho negro bem menor, onde, dependendo da situação das pessoas, dependendo de como ele é usado, dependendo de o que se vê e o que se assiste, ele pode ser um portal também para que demônios venham trazer perturbação sobre a sua vida.
E eu imagino uma pessoa que passa 9 horas dentro de um celular. O seu cérebro está totalmente lobotomizado, não tem mais os seus pensamentos, não consegue mais raciocinar suas ideias, são pensamentos de outros que ele fala, que ele propaga. Por quê? Porque ele não consegue mais ter ideias, ele não sabe mais o que é um versículo. Ele vai entender um versículo que o influenciador A fala, o influenciador B, mas eu tenho que postar nas minhas redes sociais, eu tenho que ficar lá, porque tem gente que vai ganhar dinheiro com isso, irmão, mas não é quem ganha dinheiro com isso não, a maioria são os bobões que passam 9 horas, não são os bobões que ganham dinheiro disso aí, de jeito nenhum, porque quem começa a ganhar muito dinheiro, ele não fica mais no celular, ele fica lá usufruindo do seu dinheiro e pagando pessoas para ficarem lá no celular fazendo as propagandas, o marketing digital e tudo isso, mas são os bobalhões que passam 9 horas no celular, passando, ouvindo, assistindo tal do TikTok, assistindo vídeos, assistindo esses curtas, essas coisas passando, meu irmão. É tão viciante a coisa que o livro, a pessoa já quer ler o livro, ela lê o livro assim, é assim que passa. É assim que passa o livro. Como? Me desvencilhando. Como eu posso me preparar? Me desvencilhando dessas coisas que me levam para distante de Deus. Porque não custa nada o inimigo, o diabo, jogar alguma mensagem, alguma coisa ali dentro, através desse portal, desse espelho, e fazer com que essas mensagens sejam guardadas dentro do teu coração. Aquilo se torne uma verdade que não é a verdade da palavra, e isso afaste você de Deus. Então, prepare o seu coração, permaneça na palavra, somente nela, e dependa do Espírito Santo, que te ajuda a discernir todas as situações, te ajuda a discernir. Eu tenho certeza absoluta, até para aqueles que estão mais assim, vamos dizer assim, em cima do muro. Vamos dizer que tem alguém aqui em cima do muro. Eu acredito que não tem, mas vamos dizer que tem aquele que está em cima do muro, o crente aqui. Até você que ainda não se decidiu plenamente, ou está vindo, vamos dizer assim, ainda não é um crente, tá? Vai na igreja, está lá participando de célula, essas coisas tudinho, mas ainda não decidiu ainda que caminho eu vou tomar realmente para a minha vida. Até essas pessoas, antes de entrarem num lugar perigoso, antes de tomarem uma atitude perigosa, antes de escolherem fazer alguma coisa, até você, eu digo que o Espírito Santo de Deus lhe alerta que aquilo não é bom, que aquele caminho não presta, que aquele caminho pode trazer consequências para a sua vida, mas você está tão acostumado a não ouvir a voz de Deus, você está tão acostumado a rejeitar o pensamento de Deus sobre você, a influência do Espírito Santo sobre a tua vida. Você está tão acostumado a rejeitar tudo isso, que vai e peca e faz, mesmo assim, escolhendo tomar esse caminho, e uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que o Espírito Santo de Deus: não vou falar mais nada não, meu filho. Eu não vou falar mais nada para você, porque você sempre está me rejeitando aquilo que eu falo para você. Você não me escuta. Eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter um compromisso contigo, eu quero te levar por outros caminhos, eu quero te dar um propósito na sua vida, eu quero tirar dessa lama onde você está agora, nesse momento. Mas ouça a minha palavra, abra o seu coração, para que eu possa entrar na tua vida e mudar essas circunstâncias, tirar desse lamaçal do pecado e te dar uma nova vida, porque eu quero te usar como instrumento poderoso nas minhas mãos, para também libertar outras almas, porque é isso que o Espírito de Deus quer das nossas vidas. Como eu faço isso? Como eu me preparo? Me desvencilhando de tudo aquilo que me amarra e me prende, e aprendendo a depender mais de ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida. Por isso, quando ele falar, não endureça o seu coração. Quando o Espírito de Deus chamar você, não endureça o seu coração. Quando você ouvir, gente, eu vou dizer assim, tem pessoas que conseguem ouvir bem a voz de Deus, audivelmente, tem pessoas que têm essa intimidade muito grande,
mas o Senhor, Ele geralmente, na maioria das vezes, Ele não fala comigo com essa voz que eu posso ouvir audivelmente, mas o Senhor vem com impulsos, o Senhor vem com direções, o Senhor vem através de uma palavra, ou o Senhor vem através de um caminho, o Senhor vem através de um pensamento, o Senhor vem através de um sonho, o Senhor vem através, às vezes, de um profeta, mas o Senhor sempre quer direcionar a gente por meio para o caminho certo, para o caminho que nos leva até Cristo. E eu digo para você, não importa como você está hoje, se está todo caído, quebrado, arrebentado, não importa como você está hoje, mas se você está aqui, você não é um surdo, e o Espírito de Deus já está falando com você. Agora cabe a você endurecer ou não o seu coração. Não endureça. Quando Cristo voltar, Cristo chama você, Cristo quer você. Ele te chama. Ele te chamou para viver nessas prisões. Ele te chamou para viver com medo, debaixo de uma ansiedade extrema. Porque a ansiedade demonstra muito que nossos pensamentos estão acelerados e escolhendo outros caminhos que não de Deus, porque a preocupação tem dominado, a preocupação, a ansiedade tem dominado o coração de muitas pessoas hoje em dia. E quando essa ansiedade toma o nosso coração, toma o centro do nosso coração, a gente não consegue confiar em Deus. Quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é uma promessa, é uma palavra, e que nós precisamos ouvir essa palavra e entender. Deus está falando com você nessa noite. Por quê? Porque não são minhas palavras. Permaneça na palavra. 2 Timóteo 3, 14 ao 17 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que tá a palavra de Deus, ela está dizendo, o que eu digo para você: obedeça. Obedeça. Só obedeça. E se você obedece, teus caminhos vão ser mudados. Mas não endureça o coração. Não pense que é com os últimos 5 segundos da sua vida que você vai ser salvo. Você vai ser salvo se você não tem uma intimidade com o Mestre. Se você nem conhece o Mestre, como é que você vai ser salvo? A gente não sabe quantas pessoas vão morrendo aí de bala perdida. Bala perdida não dá tempo de pensar em nada. Às vezes a vida da pessoa está toda atrapalhada, toda errada, andando por caminhos tortuosos, distantes de Deus. E acontece uma coisa de repente, e aí, quando você acorda, quando tua alma vai, quando tua alma desperta naquele instante, onde estará a tua alma? Onde estará você? Onde estará a sua alma? E é tão perigoso isso, que se a gente não nos atenar, se a gente não prestar atenção, as coisas poderão acontecer, e Deus queira que não aconteça com nenhum de nós, nenhum desses dias, nesse ano, mas temos que estar preparados, porque o Senhor pode vir como um ladrão na noite e nos encontrará como? Descobertos, despreparados. Então reflita, é uma mensagem de reflexão. Tente mudar a sua vida, tente mudar aquilo que está te fazendo errar e se distanciar de Deus, e volta ao teu primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. E se você nunca experimentou desse amor de Deus no seu coração, eu te digo, entrega a tua vida para Jesus Cristo nessa noite, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se você não crê em Cristo Jesus, é uma mensagem também agora evangelística para você que não conhece a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo. Entregue-se ao Senhor, creia que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, creia, porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Então entregue-se a
Cristo, entregue sua vida para Ele, não deixe passar o dia de hoje, porque amanhã, quem conhece o dia da manhã é Deus, e é no dia de hoje que eu tenho que tomar as minhas decisões. É a decisão, sim, eu quero me arrepender, Senhor. Deus, eu quero ser transformado, Senhor. Tem muitas amarras que às vezes me prendem, Senhor. Deus, eu quero ser liberto, eu quero ser livre, Senhor. Eu quero voar como asas de águia, Deus eterno. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ser chamado, eu quero ter um propósito na minha vida, Senhor. Não é porque eu tenho 50 anos, eu tenho 54 anos, não é porque eu tenho 54 anos, não é porque eu tenho 60, 70, porque Deus pode usar quem Ele quiser, no momento que Ele quiser. Não interessa se é novo, velho, jovem, não interessa. Deus pode nos usar segundo o seu querer e a sua vontade. Ele só quer dizer que Ele só quer que você diga: eis-me aqui, estou aqui pronto, Senhor, minha vida é tua, somente tua, Senhor. E se eu um dia for chamado, Deus, eu sei que eu vou me encontrar direto com o teu reino, com a tua glória, com a tua presença, Senhor, porque eu creio nisso. Então, os sinais estão diante de nós. O tempo é hoje. Precisamos nos preparar. A pergunta não é se devemos nos preparar. Devemos nos preparar? Não. Temos que estar sempre nesse preparo. Aleluia. O bom soldado, ele não se envolve com as coisas dessa vida. Ou seja, não é que ele não tem que fazer alguma coisa, mas o bom soldado, ele sabe que o propósito principal é agradar aquele que o alistou. Quantas vezes eu tive que sair de casa de noite, eu vi esse jovem aqui, Davi. Tinha bem novinho ainda, não sei se tinha 1 ano, eu não lembro. Eu tive que sair e passar 2 meses fora, longe, fazendo um curso lá no Rio Grande do Sul, no inverno, lugar frio, dava nem para levá-los, porque ali eles iam congelar. Morava no Nordeste, um calorzão danado, e chega lá no Sul, eu ia gastar só tudo que eu tinha ganhado naquele dia só de roupa, para deixar eles quentinhos lá. Então eles ficaram lá. Gente, mas que tristeza quando eu cheguei. Quando eu cheguei do aeroporto e vi meus 2 filhos, quando eu fui segurar o Davi no braço assim, bem novinho, o Davi... E o Dario sai da mãe dele: mamãe, eu acho que eu conheço esse homem. Então, para um pai, a gente ri, mas para um pai é dolorido, gente. Por quê? Porque aquela missão, ela me chamou para estar em momentos onde eu não, para estar onde eu não gostaria de estar, para estar no momento onde eu não gostaria de estar naquele momento, longe até dos meus filhos. Mas eu estava alistado, tinha missão, como um bom soldado eu tinha que cumprir a missão. Eu tinha que cumprir a missão. Como Cristo chama você, como bom soldado, participante do exército, onde Deus é o nosso general é Cristo. Ele chama você também. Existirão coisas onde você vai ter que colocar prioridades na sua vida, e a sua prioridade sempre deve ser Cristo. Por quê? Porque Ele pode, quando Ele voltar, não é sim, não, é quando Ele voltar, Ele encontre você, né? E você chega lá: mestre, cumpri a minha missão. Você foi chamado por Cristo. Você foi chamado por Cristo. Então se desvencie das coisas que estão prendendo a sua vida e faça parte desse exército celestial, porque Deus quer te usar de forma sobrenatural sobre a vida de outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia.